filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu sou Eliane Mendonça e no episódio de hoje vamos te convidar a fazer uma reflexão. Não é novidade para ninguém que o patriarcado sempre usou uma ordem de gênero para beneficiar os homens em relação às mulheres, né? E que, nessa lógica de estabelecer relações de gênero desiguais, a ideia sempre foi fazer sobrar para as mulheres apenas os papéis restritos ao ambiente familiar e ao cuidar. Mesmo aquelas que hoje ousam ocupar outros espaços e profissões antes ocupadas só por homens, como é o caso das petroleiras, por exemplo, não chegam nem perto de se livrar da obrigatoriedade do trabalho doméstico. Resultado disso é uma conta que não fecha. Ter de se desdobrar em várias para dar conta de tudo. Trabalho, casa, filhos, marido, ou seja, invariavelmente enfrentam a sobrecarga da tal dupla jornada. E sabe por quê? Por um simples motivo. Sem esse desgastante e desvalorizado trabalho, não há capitalismo. Muito complexo? Espera aí. Para nos explicar melhor o assunto, nós recebemos hoje a assistente social e pesquisadora da UFRJ, Clara Saraiva, que estudou a fundo o assunto a ponto de tê-lo escolhido como tema de sua dissertação de mestrado. Seja bem-vinda ao Petrocast, Clara. Obrigada, menina. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Também está participando desse bate-papo a Cidiana Mazzini, que é diretora da FNP, vice-presidente do Sindipetro de São José dos Campos e integra a Secretaria de Combate às Opressões do sindicato. Olá, Cidiana. Oi, Eliane. Oi, Clara. Queria te agradecer imensamente. Seja bem-vinda ao nosso Petrocast. Dizer para a galera aí que a gente teve um primeiro encontro de mulheres entre a FUP e a FNP mês passado. E aí eu ouvi uma fala da Clara que me emocionou bastante, me apropriei muito do que foi dito, e eu gostaria muito de compartilhar essas informações com as minhas amigas e amigos petroleiros. Então, tive a ideia de chamar a Clara, e eu posso ouvir ela falar várias e várias vezes, porque eu gostei muito de te ouvir falar, e eu quero compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, e como eu me senti com a sua fala com os nossos colegas. Seja bem-vinda. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, Eliane e Cidiana. Estou muito feliz de poder estar aqui no Petrocast, que já ouvi alguns episódios, inclusive, e é uma iniciativa incrível, muito legal mesmo, do Sindipetro. Bom, para a gente então começar, Clara, entrar no assunto, explica para a gente o que é essa tal construção social de gênero? Pois é, né? Papo complexo, como você mesmo começou falando, Eliane. Mas acho que todas as mulheres sabem um pouquinho, né, dizer do que isso significa. A gente, desde pequenininha, né, eu tenho uma filha, Maria, né, de 4 aninhos, e ela várias vezes já voltou da escola falando, né, de princesa, de vestir rosa, de unicórnio é coisa de menina, não é coisa de menino, esse tipo de papo. E a verdade é que a gente tem, né, uma determinada construção social. E aí, falar isso não é à toa, né? A gente não quer, de forma alguma, naturalizar, né, o que tentam colocar para a gente como natural, de que a mulher nasceu para ser mãe, de que a mulher sabe cuidar, de que a mulher tem talentos, dons, características, né, que vem quase do nascimento, né? E que faz com que exista uma desigualdade de gênero gigantesca, né? Então, desde a divisão mesmo dentro de casa, de quem lava a louça, quem faz comida, quem cuida das crianças, até brinquedos, né, de menina, brinquedos de menino, né? Não é à toa que a gente tem as meninas, né, brincando de panelinha, de boneca, de vassoura, né? Então, por que será, né, que é assim enquanto os meninos brincam de construção, de carrinho, né, de bola? Então, isso tudo vai sendo parte dessa construção, dessa divisão de gênero, né, dessa desigualdade de gênero, que também está vinculada com as desigualdades raciais, com as desigualdades LGBTs, né, com crianças, né, que nascem
e vão crescendo, né, se identificando com um determinado gênero, que não é o gênero, né, majoritário, hegemônico, né, de que a sociedade nos ensina a ser, né? Então, todas as diffidências de gênero, identidade de gênero, ou orientações sexuais, né, e o problema da raça, né, crianças negras, enfim, já nasce e a gente já cresce com determinados papéis sociais pré-estabelecidos, né? E isso, na verdade, nem sempre foi assim, e é uma construção que vem muito datada, né, não só do capitalismo, né, há conflitos sociais anteriores ao capitalismo que também remontam a essa desigualdade de gênero, de raça, de sexualidade, de etnias, né? Só que até como o Silvio Almeida fala naquele livro dele, que é o Racismo Estrutural, ele diz mesmo os conflitos sociais prévios ao capitalismo, nesse sistema, eles ganham uma característica especificamente capitalista. Então, dá para a gente falar de racismo estrutural do capitalismo, de machismo estrutural do capitalismo, não, ou um patriarcado capitalista, como a gente queira chamar, e da LGBTI+fobia, né, também, da xenofobia. Isso tudo ganham também contornos mais específicos do modo de produção capitalista, que se beneficia enormemente da forma como essa construção social, né, de gênero, de raça, de sexualidade constituída e que vai influenciar, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, a divisão racial do trabalho e uma série de outras esferas, mas que, né, um pouco do que eu estudei está muito calcado na forma como a reprodução social acontece dentro das casas, né? E isso está muito relacionado ao trabalho doméstico ser tratado como algo que é naturalizado para as mulheres. Você falando assim, a gente até se lembra, né? Quer dizer, na nossa criação, realmente, né? Os pais nos tratavam diferente dos irmãos homens, né? Isso já vem Sim. Então, isso quer dizer que essa imposição do trabalho doméstico não remunerado às mulheres, né? Ele está relacionado, então, com o capital. Sim, aí a gente entra na parte um pouco mais teórica, né, do debate e um pouco mais complexa. Mas acho que também, para quem vive isso, né, no cotidiano, acho que também dá para a gente entender assim, de uma forma simples. O capitalismo, para ele se reproduzir, a gente pode chamar, né, colocar um debate sobre o tema da reprodução social total, né, da reprodução social da sociedade. Então, o capital, né, ele tem uma série de fases, de ciclos distintos, e a gente pode dizer, existe um ciclo geral do capital para completar o acúmulo, né, e a valorização, né, do valor, ou a lucratividade, o aumento da lucratividade do capital, que é a lógica, a essência desse modo de produção, né, a tentativa incessante de crescer o seu lucro, o valor, enfim, né, sempre aumentando a lucratividade. Então, claro, aí tem as crises, né? Tem todos os momentos de pico desses crescimentos que vão gerar contradições, né? Mas é muito importante entender que o trabalho doméstico tem uma vinculação com esse sistema em geral, porque ele, na verdade, garante que a reprodução da força de trabalho, né, da classe trabalhadora seja garantida. Então, eu sempre brinco, né? Até na minha dissertação eu coloquei isso. O Marx tem uma passagem no Capital que ele fala, né? As mercadorias não vão com seus próprios pés para o trabalho, ou para o mercado, desculpa. As mercadorias não vão com seus próprios pés para o mercado, para serem comercializadas. Existe uma série de processos que são feitos para que as mercadorias que saem num processo produtivo, que são produzidas, elas sejam comercializadas, né? Que possa haver a troca, né? O valor de uso de uma mercadoria, né? Que é aquela sua utilidade, ele só se valoriza para o capital na medida em que ele é vendido, né? Que ele efetiva o seu valor de troca, né? Então, no mercado, todas as mercadorias estão equalizadas ali para serem vendidas e compradas, e aí nesse intercâmbio que acontece a valorização do valor, né? Que o valor que foi produzido ele é realizado. Então, quando a gente pensa no trabalho doméstico, a gente pode também fazer a mesma metáfora que o Marx usa, né? Que um saco de arroz ou uma vassoura, eles não se transformam, né, com seus próprios pés em um almoço quentinho pronto ou uma casa limpa, né, para as famílias viverem. Muito pelo contrário, muito menos se a gente for pensar numa trabalhadora ou num trabalhador jovem de 18, 20 anos, educado, formado, disciplinado, com saúde, né, com energia, pronto para trabalhar. Né? Porque se no capitalismo tudo é mercadoria, nós também, né? Nossa força de trabalho também se transforma em mercadoria.
e a gente só consegue sobreviver, né? Nós que não temos lá os meios de produção, enfim, não temos a capacidade de viver de herança, né? A nossa única possibilidade de sobrevivência é vender a nossa força de trabalho, né? Inclusive, chamam isso de força de trabalho livre, né? Livre para quem, né? Eu não tenho escolha, eu preciso vender minha força de trabalho e eu imagino que vocês também. Ainda bem que tem, né, sindicato, a gente pode fazer luta também, né? Acho que isso é fundamental. Mas... Clara, eu lembrei da analogia que alguém fez lá no encontro do homem cogumelo, que nascia pronto, né? Sim, exatamente. Todo arrumado, bem alimentado, roupinha passada. Tem Pois sempre alguém por trás disso. Se tivesse uma fábrica, né, de produzir seres humanos, né, que nascessem lá nas incubadoras, não é por falta de tentativa que o capital não consegue, né? Porque realmente não dá, né? Existem determinados processos, nós somos, apesar da gente cada vez estar menos, né, vinculado à natureza, né, perdendo essa essência também de mamíferos, nós somos mamíferos, né? Nós somos seres também naturais, biológicos. Mas não é só esse aspecto, né, que faz com que a gente, né, que seja parte dessa reprodução da força de trabalho. Também há uma série de aspectos sociais, afetivos, né, de processos diários de rotina, né, de regeneração das energias. Então, a alimentação, a moradia, o lazer, né, o transporte, a própria criação, a criação de vínculos, né, de afetos, tudo isso é fundamental para que exista força de trabalho apta a ser vendida ao capital, a ser explorada ao capital. Né? Sem essa parte, é impossível que o capitalismo consiga reproduzir o seu ciclo geral, né? Do processo produtivo, da circulação de mercadorias e da lucratividade, né? Da valorização do valor, né? Que é esse acúmulo de capital cada vez maior. Então, é por isso que, né, a gente sempre fala, né, que essa imposição do trabalho doméstico ela está a serviço, né, para as mulheres, né, sobre as costas das mulheres, apesar de que a única diferenciação biológica que exista entre nós e os homens seja a nossa capacidade de gestar, de parir, de amamentar, né? Sempre lembrando que também homens trans, né, sem a transição de gênero, né, a transição de cirurgia, né, também podem, né? Acho que é importante sempre ressaltar isso, mas só os nossos corpos são capazes de fazer isso. Ok, mas por que todo o resto é colocado sobre ombros das mulheres e muitas vezes até, especialmente das mulheres negras e até muitas vezes de homens gays, né, de homens trans, né, que também são colocados nesse lugar? Isso tudo acontece porque existe uma necessidade do capital de colocar sobre os nossos ombros de forma muito estável, controlada ideologicamente, a reprodução da força de trabalho para que ela esteja vendável, com energia suficiente para mais um dia de jornada de trabalho e, mais do que isso, para que ela se reproduza geracionalmente também. Isso é muito importante também de ressaltar. Clara, e eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com essa questão desse fenômeno dos serviços mais precarizados também estarem com as mulheres, né? O pessoal está falando bastante, a gente está ouvindo bastante agora falar sobre a questão de equiparação salarial, né? Muitas vezes a gente pensa assim que seria só, eu sou técnica de segurança, sou mulher, tenho 15 anos de refinaria, aí tem um colega lá que é homem, tem 15 anos de refinaria e tem que receber as mesmas coisas. Tem essa questão, mas eu entendi também que não é só isso, né? Que os serviços mais precarizados, que são do cuidar, estão com as mulheres. Então, assim, sei lá, a parte social, a parte de saúde. Então, assim, você vê os trabalhos voltados mais para vulgo, trabalho de mulher, são menos remunerados, né? Você vê a Petrobras, por exemplo, tem uma remuneração boa e falar como Petrobras como um todo, só 17% da força de trabalho que são mulheres, né? Um vulgo trabalho de homem, né? Que seria mais bem remunerado. Como que a gente explica esse fenômeno, Clara? O processo de
transição dos modos de produção do feudal para o capitalista, né, ele fez surgir uma nova família. E ainda que o capitalismo assim, se utilize de que havia famílias anteriormente também, então há uma impressão de que família seria uma instituição ahistórica ou muito pouco ideológica, né? Ou sequer uma instituição, claro, é uma coisa quase que natural, né? As relações consanguíneas, a gente é obrigado a conviver com aquelas pessoas e amar elas profundamente, protegê-las profundamente, inclusive acima de qualquer outra, né? A gente pode não ter empatia pelo outro que está dormindo na rua, na frente da nossa casa, mas a nossa família, a gente, né, é obrigada, né, a amar, a conviver, a respeitar e tudo mais. Tudo que nos ensina. Esse processo de formação da família capitalista, né, que acompanha o processo de acumulação primitiva, né, inclusive como Marx nos ensina, mas o livro da Silvia Federici também fala bastante sobre isso. Outras autoras, né, como a Titi Bhattacharya, a Cinzia Ruza, também vão falar sobre esse processo. Ele faz com que toda a parte, né, da Revolução Industrial, que veio combinada também com a colonização dos povos africanos, né, do continente africano, a escravização da população negra africana, os índices, né, de inclusive perseguição a mulheres, né, tirando conhecimentos históricos, né, as mulheres tinham sobre o seu próprio corpo, sobre sua sexualidade. Isso tudo foi parte da construção do capitalismo, né? Foi um processo muito violento, muito cruel, né? E que fez com que a classe trabalhadora ela tivesse que ser disciplinada ao trabalho. Isso tudo vai constituindo, né, as populações urbanas, vai fortalecendo as cidades. Esse processo, em parte, se dá com a escravização, né? Inclusive, no Brasil, a gente é um dos últimos países a terminar, né, a dar o fim ao processo de escravização da América Latina, uma vergonha histórica, né, que a gente tem carregada no DNA do nosso país. E estou falando isso tudo, né, de uma parte mais histórica, porque esse é o processo que vai fazer com que exista uma mudança na natureza das unidades familiares, que eram unidades de produção, né? Tinham uma relação com a terra, tinham, às vezes, seus próprios meios de produção, ainda que fossem servos, né, que trabalhassem nas terras dos seus senhores, tinham uma relação direta com a terra e faziam, por exemplo, suas roupas, né, produziam muitas das mercadorias que se utilizavam. E a gente passa, né, a ter nas famílias unidades de consumo, fundamentalmente. E que é nas famílias que se repousa a obrigação pela reprodução social. Se terceiriza, né, o capital como se terceirizasse para as famílias a reprodução da força de trabalho feita de forma não remunerada, né? Então, isso que você estava falando sobre o mercado de trabalho, eu acho que tem muito a ver com a forma como essa naturalização do trabalho doméstico, do trabalho de reprodução social, do trabalho de cuidado, ele é colocado para o conjunto da sociedade, né? Há uma ofensiva ideológica muito forte, né, da burguesia, né, das elites, do Estado, da classe dominante, para a compreensão de que esses trabalhos eles são os trabalhos naturalizados como das mulheres, né? Por exemplo, a ideia da dona de casa que não trabalha. Muito poucas pessoas, né, da classe trabalhadora, muito menos mulheres negras, puderam exercer isso. Mas o peso ideológico que isso teve recaiu sobre todas as mulheres, né? Mesmo que fosse por almejar isso, né, ou por se entender como um sexo mais frágil, ou como inferior ao homem. Então, é evidente que o que você fala, Cidiana, está muito correto, né? As profissões que acompanham a natureza desse trabalho doméstico, elas vão também ser inferiorizadas, porque estão ligadas com esse lugar, né, da mulher inferior ou dos dons naturais da mulher. Então, o trabalho de professora, especialmente professora infantil, se eu não me engano, é cerca de 96%, né? Empregada doméstica também é muito mais que 90% de força de trabalho feminina e quase 70% de mulheres negras. Assistentes sociais, enfermeiras e técnicas de enfermagem também com uma proporção maior de mulheres negras. As mulheres negras, na verdade, ocupando, né, dentro dessas profissões, mais dos bastidores, né, as profissões. Tem uma frase que eu li num artigo que eu achei muito forte, que é: as mulheres negras, elas abrem e fecham a cidade, né? Inclusive, muitas vezes, elas abrem e fecham a casa das suas patroas, né, quando trabalham
né? É muito comum isso, né? A empregada que tem a chave da casa da patroa e entra antes, quando a família ainda está dormindo, né? Prepara já o café da manhã, porque, né? Então, imagina, você está vendo a roda funcionar, a engrenagem do mundo funciona a partir do trabalho dessas mulheres, né? Então, de fato, vocês, né, que são, né, numa categoria de petroleiros, rompe com isso. E não é à toa que tem 17% da categoria só feminina, né? Porque, de alguma forma, consegue ultrapassar esse obstáculo, essa barreira, né, de uma profissão que está mais ligada com a produção, né, com a energia, enfim, com outros aspectos, né, da nossa sociedade, e que é fundamental também, mas que não tem, que você tem que ter muito, muito incríveis para chegar vocês chegam de estar no sindicato, né, de estar convivendo com tanto machismo no cotidiano. Então, só para, né, concluir essa ideia, eu acho que a pandemia ela nos trouxe muito essa lição, né? Que quando a gente falava dos serviços essenciais, a gente estava falando dessas profissões. E por que são essenciais? Porque são essenciais da vida. Né? Quando a gente consegue olhar para o mundo e diferenciar o que é essencial para o lucro de alguns capitalistas e o que é essencial para viver, a gente consegue perceber o que é fundamental no dia a dia, né? E o fundamental são os processos que regeneram a vida, né? Que é a educação, é a saúde, né? Os hospitais, as escolas, né? A constituição, né, das cidades, das engrenagens das cidades que fazem com que a gente possa viver com dignidade, com alegria, né? Então, esse trabalho feminino está muito ligado a esses processos mesmo de regeneração da vida, né, educação das crianças deveria ser todo o contrário, né? Deveriam ser os mais valorizados, né, na nossa sociedade, não os menos. Ô, Clara, você falando isso, assim, me faz lembrar a quantidade de vezes que eu já ouvi dos nossos colegas, às vezes do sindicato, mesmo dentro da refinaria, da necessidade de ter mais mulheres engajadas e envolvidas em algumas coisas, e fica parece uma incógnita. Então, já foi inventada a roda, né? Ouvindo você falar assim, a gente sabe, então, qual que é o caminho, é essa desconstrução social, né? Quem sabe aí as nossas filhas, né, sendo criadas de maneira diferente, e quem sabe... Filhos. E filhos, né? Principalmente, verdade, né? Os filhos e filhas, né? As crianças aí sendo criadas de maneiras diferentes, a gente vai conseguir a sociedade aí para um futuro aí, espero que próximo. Assim, eu acho que tem muitas amigas que vão gostar de ouvir esse podcast, porque às vezes a gente convoca o pessoal, né, as mulheres da refinaria, não, vão participar, né, Eliane, de encontros, e as mulheres sempre muito ocupadas, o sábado é o dia que tem para limpar a casa, então, assim, realmente precisa de uma desconstrução, né, para que a gente possa realmente... em algum momento, ter essas mulheres nesses espaços, né? O tipo de compromisso que os homens não têm, né? Nenhum homem fala, não posso ir que é meu dia de lavar o banheiro, limpar a casa, fazer a comida para a semana. Agora, as mulheres já têm esse discurso na ponta da língua. É dureza. Domingo agora, final do feriado, eu fui para a praia com a minha filha. Aí é isso, você escolhe, né? Ou lazer, ou minha casa agora está o caos, está suja, eu não fiz faz... Foi um dia maravilhoso, mas deixei toda a semana bagunçada. Exatamente. A gente tem que fazer essas escolhas quando quer se dar o luxo de folgar no final de semana, né? Isso é muito cruel. Exatamente. Bom, você já falou aí da condição da mulher de uma maneira genérica, tal, mas também já citou na sua fala aí que a situação das mulheres negras nesse contexto é ainda pior, né? Elas até são maioria, inclusive, no trabalho doméstico, né? Quer dizer, e isso está relacionado com também o racismo. Sim. Eu acho importante resgatar, assim, né, para falar dessa questão racial, né, um pouco do conceito, né, de reprodução social da força de trabalho, né, que eu falei, já comentei, mas as autoras Titi Bhattacharya e Cinzia Arruza, né, que vão, de alguma forma, retomar ou fundar essa perspectiva teórica que é do feminismo marxista, elas vão trazer assim, uma sistematização de 3 aspectos. Eu já comentei, mas só para deixar bem sistematizado, né, que seria, primeiro, né, os processos que envolvem de trabalho, muito importante dizer, né, que são trabalho também, que envolvem a regeneração diária do trabalhador, né? Então,
isso, de chegar em casa, tomar banho, né, comer uma comida, assistir uma TV, enfim, né, ter momentos de lazer e de descontração, dormir, descansar, então morar no lugar, pegar o transporte no dia seguinte para ir trabalhar, né? Todos esses processos, da medida em que o trabalhador sai, né, do local de trabalho até ele chegar de novo, fazem parte dessa primeira, né, desse primeiro tópico, digamos, do que é a reprodução social da força de trabalho. O segundo são os mesmos processos, mas daquelas pessoas da unidade familiar que não trabalham, né? Então, as crianças, ou os idosos, os desempregados, ou, por acaso, né, pessoas com deficiência na família, enfim. Todos aqueles que não trabalham fazem parte também dos processos de trabalho que devem ser feitos para a manutenção das pessoas, né, da família. Também fazem parte da classe trabalhadora. Então, tem uma questão que é fundamental, que a teoria da reprodução social coloca, né, que foi a perspectiva que eu estudei, que é de entender que esses processos também são trabalho, ainda que não sejam remunerados, e que essas pessoas que não trabalham diretamente também são classe trabalhadora, né? Porque, enfim, por exemplo, sem as crianças não tem futuro da classe trabalhadora, sem os idosos não tem passado, né? Então, tem que pensar também, até mesmo quem não pode trabalhar, ou que tem algum problema, algum obstáculo em relação a isso, também faz parte, né, da população trabalhadora do nosso país, do mundo, enfim, de onde a gente vive. E um terceiro aspecto que também já comentei, que é a renovação geracional, né? Então, todos aqueles trabalhos, né, que envolvem, ou processos biológicos que envolvem gestar, reproduzir, né, a humanidade, reproduzir os seres humanos, parir, amamentar, né, os primeiros cuidados com a infância. Até estava lendo outro dia um artigo que tentava comparar, né, os processos de trabalho que tem com um bebezinho, né, o nível de complexidade que tem, falava, né, é quase como que a complexidade de um nível de engenharia que, né, trabalha com nanotecnologia, não sei o quê, porque existe um grau de complexidade e de risco muito grande, né? Então, a gente, às vezes, não mensura, né, como a cabeça da mulher está quando ela tem que pegar um bebezinho, trocar a fralda e olhar, ver se está doente, se está com febre, dar a comidinha, preparar a coisa, marcar o médico, tal, uma quantidade absurda de processos que a gente tem que fazer o tempo inteiro, que não é levado em consideração pela sociedade, né? Então, isso tudo, esses três, né, pilares, eles com certeza têm assim, um rebatimento direto com a questão racial e que vai para além de um problema do racismo que está, por exemplo, na relação de individual, né? Então, por exemplo, a gente, qualquer pessoa negra, né, que vai sofrer racismo ao longo da vida inteira, vai sofrer pelo papel social do negro ou da negra na sociedade. Então, a mulher negra, né, a Lélia Gonzalez nos fala, né, tem tanto a relação com o lugar da mucama, né, na época da escravidão, que é né, que hoje em dia está ligado à empregada doméstica, enfim, né, tudo o que a gente já comentou antes. Tem também o lugar, né, que ela diz naquele texto, né, Racismo e Sexismo no Brasil, né, da sambista, então da mulher hipersexualizada, da ideia da mulata, e também que sofre uma série de assédios ao longo da vida. A gente tem um passado, né, de muitos estupros, né, das mulheres negras escravizadas, né, então um passado muito que ainda está marcado na história, né, da vida das mulheres negras. E, como eu disse, né, são as trabalhadoras mais precárias, né, na base da pirâmide social. Então, né, essa ideia de que abrem e fecham todos os processos, né, da cidade, as casas, enfim. Então, isso é uma realidade comum. Mas também é verdade que, se a gente enxerga o racismo a partir dessa ótica da reprodução social, a gente vai ver ele em outros aspectos. Por exemplo, o bairro que a pessoa mora tem saneamento básico ou não tem? Um bairro sem saneamento básico não é também um elemento que essa família sofre racismo? Se o trabalho dela é mais ou menos longe de casa, isso também não é um elemento do racismo? Se ela precisa pegar um trem lotado, um ônibus, ficar 2 horas, 3 horas no transporte público, trocar de 3 transportes, que às vezes acontece com as pessoas. Se ela mora no alto da favela, tem que subir um ladeirão para chegar em casa. Imagina o desgaste físico que se acumula ao longo de uma vida inteira de uma mulher. Então, acho que quando a gente entende, né, até o ar que se respira, né, se a gente levar em consideração a poluição das zonas mais periféricas, então, se a gente leva esse conjunto de elementos, a Titi Bhattacharya tem uma forma de falar isso que é muito interessante, que é a gente pode fazer um mapeamento da reprodução social, né, da onde a gente mora, do lugar que a gente trabalha, né, da onde nossos filhos estudam,
Por exemplo, as mulheres que são empregadas domésticas, elas passam o dia inteiro delas cuidando de outras crianças, da casa de outras mulheres, e depois elas têm que cuidar da casa delas, porque ninguém cuidou da casa delas, né? A ideia de comunidade, né, que as favelas a gente muitas vezes chama de comunidade, é uma necessidade, né? É compulsório, porque não tem Estado ali que garanta serviços públicos de qualidade para que elas possam, por exemplo, se liberar de alguns processos, né? Se fecha um hospital, se fecha uma maternidade, é mais uma, duas, três, 50 mulheres sobrecarregadas dentro das casas. É a avó, é a tia, é a outra que ficou desempregada e cuida de 5 crianças. Aqui no Rio, não sei como é em São José, é muito comum, por exemplo, já que a gente não tem vale transporte, né, gratuidade nos ônibus, para os responsáveis levarem as crianças para a escola. A gente tem só para as crianças. A partir dos 5 anos só, para os pequenininhos não tem, porque eles, como não pagam passagem, não levam em consideração que tem uma mãe, normalmente mãe, né? Mas pode ser um pai, quem sabe, sejamos esperançosos, ou uma avó, enfim, uma tia, alguém, que vai ter que levar. Aí o que acontece? Muitas vezes mandam o menino de 5 anos levar a irmãzinha de 3 ou de 8, leva uma criançada mais nova dentro do ônibus, sozinho, para ir para a escola, num lugar, numa cidade perigosa, enfim. Então, a violência policial é um elemento de racismo muito presente na vida dessas famílias. Imagino que é uma criança cresceu ouvindo o helicóptero fazendo rasante na cabeça dela, dentro de casa, né, ter furo de bala na parede da sua casa, né? Isso tudo impacta o crescimento dessas crianças e a forma como a reprodução social dessas famílias vai acontecer. Então, eu acho muito interessante pensar também como o racismo ele se expressa para além só, né, da divisão sexual e racial do trabalho, da hipersexualização, violência sexual, que também acomete principalmente mulheres, né, ou violência obstétrica, né, nos hospitais, mas como também ele opera nesses diversos circuitos que a reprodução social acontece. Clara, você está falando aí? Então, a gente pode dizer que está sobre as mulheres parte da responsabilidade social que deveria ser do Estado, né? Então, a gente pensa aí na questão da falta de políticas públicas, né? Com certeza. Na verdade, a reprodução social da força de trabalho, ela acontece, né, por um lado, nas unidades familiares. Por outro, há uma série de serviços do Estado que garantem também, né? A gente já comentou, né, do transporte público, mas os hospitais públicos, as escolas públicas, também educam, né, também cuidam das pessoas, né? E não é à toa que nesses espaços é onde tem majoritariamente uma força de trabalho feminina, mas também pode ser garantida pelo capital. E aí é curioso de pensar que no neoliberalismo isso se aprofundou muito, né? Então, por exemplo, né, a ideia não só das escolas particulares, dos planos de pensão, né, de aposentadoria privados, dos hospitais privados, o Uber, o iFood, né, todos esses mecanismos, né, que facilitam nossa vida, né, entre aspas, estou aqui, que é um podcast, né, fiz só eles fazem parte da reprodução social da força de trabalho também, né? Estão ligados com a alimentação, com o nosso transporte. Então, por exemplo, a ideia dos industrializados como uma saída, né, para acelerar o tempo, né, para a gente fazer comida, para a gente cuidar de casa. É verdade, né? Você bota uma lasanha no micro-ondas, fica pronto rapidinho, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, é uma qualidade, né, da alimentação inferior e que, na verdade, vai beneficiar muito grandes empresas capitalistas, né? Então, a ideia dos eletrodomésticos, que é uma coisa que deveria ser garantida pelo Estado. Eu fico brincando, né? O movimento feminista devia reivindicar robô aspirador para todas as casas, garantido pelo Estado, do último tipo, né? Lava-louça, tudo isso. Mas, assim, isso poucas famílias vão ter. Isso vai criando uma desigualdade também nas condições da própria realização do trabalho doméstico, né? Há quem precise gastar muito mais tempo e há quem, por exemplo, tenha que caminhar 4, 5 horas para pegar água num poço, né? Quando você mora no interior e não tem nem sequer encanamento de água, né? Então, é interessante também pensar nisso, né? Como que o capital ele vai também entrando nos espaços onde o Estado vai saindo, né? Então, o Estado retira serviços públicos, retira equipamentos públicos, aí vai entrar uma ONG, né? Aí vai entrar um serviço privado. Às vezes, até agora aqui na Prefeitura do Rio,
o prefeito Eduardo Paes está ameaçando privatizar parques públicos. Quando, sei lá, uma família trabalhadora ir para o aterro do Flamengo, ir para a Quinta da Boa Vista, ir para a praia, né? São aqueles programas mais baratos possíveis, que dá para você fazer com uma passagem de ônibus só, né? E mesmo isso está sendo ameaçado de ser privatizado. Então, eles tentam entrar de todas as formas da nossa vida, inclusive nesses processos de reprodução social, né? Cada vez mais, na medida em que o Estado não cumpre o que deveria cumprir. Não só com escola e hospital, mas poderia ter um sistema de lavanderias públicas, de restaurantes públicos, de bibliotecas, né, que cuidassem das crianças, que tivessem programações, de parquinhos que não tivessem com todos os brinquedos quebrados, né, de teatro na praça, cultura na praça. Né? Isso tudo seria fundamental que o Estado assumisse para que a vida das mulheres, né, o impacto desse trabalho, dessa sobrecarga fosse reduzido, né? E a gente sabe que isso só acontece com muita luta mesmo, não tem jeito. Clara, bom, o assunto é super rico, assim, daria para uns 3 podcasts, não, Cidiana? Eu acho que a gente podia fazer, claro. Tô à disposição, adoro. Se você ficar perguntando, eu vou falando. Mas aí, ó, só para a gente concluir, acho que dá para a gente dizer que ainda tem um longo caminho aí até a gente desmistificar essa ideia de que tarefas domésticas e cuidado são naturais da mulher, né? E que esse é o único caminho para a gente sair desse aprisionamento, podemos chamar assim. Uhum. Eu acho que tem um processo muito positivo, assim, eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, não sei vocês, né, mas na minha escola, né, quando eu era adolescente, quando eu cresci, não tinha muito esse debate feminista, assim, né, não era tão forte quanto eu vejo hoje as novas gerações fazendo, né, e eu acho que é fruto de realmente muitas lutas, né, que o movimento de mulheres fez, né, processo, né, no nosso país, só para falar, né, das últimas décadas, né, da redemocratização, né, todos os processos, inclusive de algumas conquistas sociais importantes, foram produzidas por categorias de mulheres, né, muito organizadas, e a discussão, eu acho, agora mais recente, né, sobre a crise da reprodução social, que está ligada com o aumento da austeridade, né, das políticas de austeridade que veio junto com a crise de 2008, a pressão, né, sobre os corpos femininos, né, para tanto trabalhar mais dentro de casa, trabalhar mais fora de casa, né, esse fenômeno, né, das famílias monoparentais, né, onde as mães solo, né, são a maioria, né, das famílias no Brasil inteiro. Tudo isso eu acho que está ligado com esse processo de perda de direitos mesmo, né, de diminuição dos serviços públicos, de reformas, por exemplo, né, trabalhista, previdenciária. Então, eu acho que tudo isso foi fazendo com que a gente ficasse numa posição cada vez mais frágil, mais precarizada, né, de vida, e quis abater sobre as famílias, chegando ao ponto de que na pandemia a gente teve esse processo absurdo, né, de crise, de segurança alimentar, né, o aumento da fome, né, o Brasil voltar ao mapa da fome. E a gente sabe que uma família, quando não tem comida, a mãe deixa de comer para dar para os filhos, né? Quem primeiro passa fome é a mulher, é a mãe. Então, eu acho muito importante a gente se conectar com esse processo de lutas feministas, né? Eu fiquei realmente muito emocionada lá no encontro de mulheres petroleiras para a gente entender como é possível, né, aliar o movimento sindical ao movimento feminista. Isso não é algo, né, que está como uma utopia, né, no horizonte. Está acontecendo, né? Eu acho que o processo de denúncia do assédio que aconteceu aqui no Rio, né, com as trabalhadoras terceirizadas, que gerou uma onda de outras denúncias, eu acho que é parte desse processo. A gente precisa realmente falar, né, do que acontece conosco, porque a violência que acontece conosco, ela é parte de uma violência estrutural sobre as mulheres, né? Então, em todos esses aspectos da vida que a gente conversou aqui hoje, assim. Então, a onda de lutas, né, que a gente viveu aqui no Brasil, acho que especialmente ali desde 2015, 2016, gerou um processo, por exemplo, muito misógino, né, de golpe contra a presidenta Dilma, a primeira mulher presidente do país, não conseguiu terminar seu mandato, né? E depois disso a gente teve, né, toda uma ofensiva do bolsonarismo, enfim, e também teve muita resistência, né? O que foi o Ele Não, em 2018, que a gente foi para as ruas. Então, né, eu faço parte da resistência feminista, a gente aqui no Rio constrói muita luta inspirada no manifesto do feminismo para os 99%, né, que é essa concepção de que o feminismo ele não tem que ser uma luta só das mulheres, né? Tem que ser uma luta para o conjunto da sociedade, porque
Se a gente constrói um mundo, né, que seja para as mulheres, que seja para as crianças, né, que coloca as mulheres negras, né, no centro, né, da solução dos nossos problemas no dia a dia, a gente vai ter um mundo que seja bom para todo mundo, né? Tem essa frase, né, clássica do movimento feminista, que é quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Pode retroceder, assim, perder alguns privilégios, né? Não lavar a louça, né? Ou, deixar de ser diretor de sindicato para dar espaço para uma mulher, para uma companheira, né? Então, mas com certeza a sociedade cresce de conjunto, assim, né? Então, acho que é muito importante a gente fazer essa aliança, né, da luta da juventude, das mulheres, do movimento sindical, e pensar uma concepção de feminismo que também esteja vinculada a uma ideia de um mundo diferente, de um mundo anticapitalista, socialista, né? Porque tem também muito feminismo liberal, né? Tem muitas saídas dentro dessa disputa mais geral do feminismo que a gente sabe que não nos representa, né? A Luísa Trajano, lá, dona da Magalu, né, defendendo, né, toda uma concepção de feminismo quando paga um salário mínimo para suas trabalhadoras, né, nas lojas da Magalu, né? Então, não é essa a ideia. A gente quer, de fato, que todas as mulheres trabalhadoras possam ter condições de vida dignas para, né, cuidar de si mesmas, para cuidar dos seus filhos, para serem mães se quiserem ser, não serem se não quiserem, né? Então, acho que essa sociedade a gente realmente só vai construir, só vai conseguir com muita luta e com uma perspectiva realmente anticapitalista, né? Porque, como a gente, né, conseguiu refletir um pouquinho, esse sistema já impôs, né, uma estrutura, né, muito calcada no machismo, na misoginia, no patriarcado, e para a gente romper com isso, a gente vai precisar fazer lutas grandiosas, né? Mas a força das mulheres também né? Então, acho que está totalmente no nosso horizonte, né, esse processo. Muito bacana, Clara. A gente agradece muito a sua participação e a disposição em aceitar o nosso convite para participar aqui do Petrocast, viu? Esse esclareceu Imagina. muito para a gente, foi muito rico e já estamos pensando aqui no próximo tema, não é não, Cidiano? Sim, a Clara vai ter que se mudar aqui para São José. Eita, Fé! Eu passo com a minha filha. Traz todo mundo. Clara, obrigada, muito obrigada. Foi um mesmo. prazer. Eu gosto muito de te ouvir, como eu falei no início, fico muito feliz de tê-la aqui com a gente, tenho certeza aí que a categoria vai gostar bastante de todas essas informações aí que você trouxe. Muito obrigada. Tomara. Depois vocês me mandam o feedback. E eu que queria agradecer vocês. Acho muito legal que haja interesse assim, em debater esse assunto, né, que é um assunto tão invisibilizado, né, tão colocado assim, para escanteio e tão fundamental para que tudo aconteça. Né? Então, agradeço demais mesmo pelo interesse, pelo convite. Estou super à disposição, vai ser um prazer. Adorei conhecer esse Diana, agora conhecendo a Eliane. Vai ser um prazer a gente continuar tendo essas conversas. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento. E o programa de hoje fica por aqui. A música de abertura desse episódio é Desconstruindo Amélia, uma composição de Martim Mendonça, interpretado pela cantora Pitty. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!